cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o risco de desastre ambiental que preocupa constantemente o blumenauense e os demais moradores do Vale do Itajaí. Mas esta preocupação não está restrita a uma região. O estado de Santa Catarina e os demais estados da nação estão todos em alerta. Algum tipo de fenômeno pode acontecer a qualquer momento. De repente, parece que deu a louca na natureza. Os veículos de comunicação passaram a noticiar todo tipo de desastre ambiental. Em Santa Catarina, são as fortes chuvas seguidas de enxurradas e de enchentes e os prejuízos só aumentam. Regiões que antes eram castigadas por seca, agora padecem com os altos índices de chuva. E para os governos e, consequentemente, para a população, isso significa prejuízos, além da insegurança e do medo. Já, mundo afora, os riscos de desastre ambiental são outros, que o digam os japoneses. Mas, enfim, no programa de hoje vamos tentar entender o que está acontecendo com a natureza. Para isso, nosso convidado é o doutor em Ciências Sociais e professor do mestrado em Desenvolvimento Regional aqui da FURB, Marco Antônio Matede. Ele também é professor do curso de Ciências Sociais. Inicialmente, o que está acontecendo com a natureza? A gente ouve falar aí em tantos desastres ambientais. Obrigado, boa noite por vir, Matede. Boa noite, Carlos. É bom retornar aqui para o Cidadania em Debate. Essa é uma pergunta interessante, porque nos permite contextualizar um pouco os problemas. Na realidade, não são problemas naturais, tá? O que acontece é um aumento da vulnerabilidade da população, tá? Se a gente olhar a incidência de chuvas e a ocorrência de fenômenos naturais, eles permanecem relativamente constantes. O que tem se modificado nos últimos 30, 40 anos é o grau de vulnerabilidade da população. Na verdade, quando a gente discute desastres, os desastres inseram um paradoxo intrigante, né? Eles são produzidos pela sociedade, porém, são muito mal conhecidos pela sociedade. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para os desastres, quando a gente enfrenta a questão do aumento dos impactos, a gente tem que primeiro olhar para a vulnerabilidade da população, tanto em termos de previsão e prevenção, quanto em termos de mitigação e recuperação. Porque os desastres sempre acontecem, né? E aí alguns governos vão tomando, vão praticando algumas ações, né, para tentar reduzir esses impactos, né? Mas aí eles acabam, os desastres retomam, né? Mas retomam de outra forma, é isso? De outra maneira? Existe o que a gente costuma chamar, né, de ciclo de retroalimentação positiva, né? Perdas provocadas por um desastre geram demandas da população, que são respondidas com medidas segmentadas, que geram uma falsa imagem de segurança, que estimula a ocupação de áreas de risco, e cada novo evento, ou seja, cada nova chuva, amplia a destruição. Ou seja, é um pouco curioso. Se a gente pegar o caso do Vale do Itajaí, 150 anos de história de convívio com o problema das inundações, deslizamentos e enxurradas, o primeiro registro data de 1852. Desde lá se tentou medidas de recuperação, medidas de mitigação, melhoramento fluvial, contenção, medidas de previsão, que nem o CEOPS. Ou seja, nós temos uma complexificação da nossa capacidade de monitorar o problema e agir sobre o problema, porém, em cada novo evento, em cada nova chuva um pouco mais concentrada, nós temos mais destruição. Nós temos uma contradição ali. Se sabe muito sobre as variáveis naturais e muito pouco sobre as variáveis sociais. Como que a gente poderia entender essas variáveis sociais, Matede?
por um lado, as formas de representação do fenômeno, ou seja, cada grupo social tem uma forma de manipular e agir sobre o problema. Se nós olharmos, os problemas das enchentes matam muito poucas pessoas aqui no Vale do Itajaí, porque nós temos uma espécie de uma cultura hídrica. Né? Nós aprendemos a conviver com o problema das enchentes. Né? Então, em certas casas que são vulneráveis, tu amplia as escadas, tu põe piso no chão que te permite transportar a base para cima e assim por diante. Né? Nós também temos conhecimento sobre enxurradas, né? Como agir. E nós temos conhecimento também sobre deslizamento, né? Um pouco menos. Porém, os desastres eles têm uma característica especial. Né? Eles são sempre diferentes. Cada nova ocorrência, ele interage com a sociedade, a natureza interage com a sociedade e estabelece uma dinâmica própria. Nesse caso, por quê? Porque a sociedade também muda. Né? Por exemplo, pega o caso das enchentes de 83 e 84. Né? Depois das enchentes de 83 e 84, a cidade se deslocou, as pessoas com maior renda, para onde? Para as encostas. Né? Portal da Saxônia, Alameda e coisa e tal. Procuraram regiões seguras e livres de enchente. Porém, depois de 2008, o que aconteceu? Essas regiões também se tornaram vulneráveis, né? Em função de quê? Dos riscos de deslizamento. Ora, entender essa dinâmica de como se dá as formas de conceber os problemas e de resolver os problemas auxiliam na hora de tomar medidas de mitigação ou de prevenção. Porque, pelo fato das enchentes, creio eu que muitas famílias optaram por morar em regiões mais para o alto, né? Indo mais para o morro, né? E aí agora, em 2008, de repente, não é mais seguro também morar no morro, né? Claro que não. Antes de 2008, se você fosse comprar uma casa, né, em uma região, por exemplo, extremamente valorizada, que nem Alameda, né, você jamais te perguntaria se é uma residência sujeita a deslizamento. Hoje em dia, na hora de você fazer aquisição, no mínimo você vai precisar de um parecer de um geólogo para te dizer se aquela é uma residência sujeita, se aquela é uma área sujeita a deslizamento ou não. Modifica a dinâmica da sociedade. Porém, o que é mais importante é entender a forma como os grupos sociais formulam e encaminham as demandas para o Estado. Ou seja, quando o Estado age, quando o governo age, que tipo de interesses são contemplados no processo de tomada de decisão. Então, frequentemente, os setores menos favorecidos da sociedade acabam tendo o quê? A agenda governamental cortada. Não tem acesso ao encaminhamento de demandas. Com isso, o tipo de resposta do poder público acaba contemplando somente que tipo de interesse? Os interesses dos setores dominantes da sociedade. Quando tu mede uma medida desse tipo, quando você olha o conjunto de medidas que foram implementadas ao longo de 150 anos, essas medidas visavam predominantemente defender o padrão de desenvolvimento regional, que era a causa da sobrecarga da capacidade assimilativa e regenerativa da natureza, que é a causa do problema das enchentes. Porque em 2008 a população aí passou por aquela, né, por toda aquela dificuldade, enchente, enxurrada, deslizamento, e agora recentemente começa a chover de novo, né, as pessoas ficam novamente preocupadas e mais, vem aquela cena, será que vai se repetir tudo de novo? Há essas condições de eventos como aquele de 2008 se repetir naqueles moldes ou isso não tende a não acontecer? Os especialistas dizem que a possibilidade existe, tá? Mas o que a gente sabe é que os desastres, eles têm sempre uma característica de especificidade. Tá? A combinação daqueles três fenômenos, entendeu? Ou seja, enxurrada, nós tivemos ao mesmo tempo enchente, enxurrada e deslizamento. É produto de uma circunstância muito, muito específica. Os desastres vão acontecer, isso é certo. Porém,
eles tendem a acontecer de uma forma muito diferente daquele. O que a gente tem que ter claro é que vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai acontecer de novo. Mas ele vai acontecer de uma forma que nós não conseguimos prever. O exemplo disso é 2008. 2008 deveria servir para nós como uma lição. Ou seja, nós tínhamos conhecimento acumulado sobre enchentes, nós tínhamos conhecimento acumulado sobre enxurradas e nós tínhamos conhecimento acumulado sobre deslizamento. Estudos, inclusive, sobre isso. E também algumas estratégias de confrontação. Porém, nós não sabíamos operar nem conhecer um fenômeno que pusesse em operação o efeito combinado desses três fenômenos. Né? Potencializou, né? Exatamente. Agora, o próximo, a gente pode se preparar para o efeito combinado de um fenômeno desse tipo. Porém, quando ele ocorrer, ele vai ocorrer de forma diferente. Por exemplo, a região de Pomerode e da Vila Itopava não constavam no histórico de desastres e serem atingidas. Porém, agora entram nas áreas que foram atingidas por desastres. Eu acho que algumas cidades aqui do Vale, né, do Itajaí, também não tinham experimentado isso. Antes era um histórico de Blumenau, as enchentes. E aí, de repente, Itajaí vai experimentar problemas, né? E mais recente agora, nós vamos ter ali Mirim Doce, essas regiões. Então, eu acho que mais ou menos vai exemplificando isso que você vai apontando, né? O caso de Itajaí é bastante particular, né? Itajaí sempre foi uma área muito vulnerável, né? Porque a foz do Itajaí, Açu e também do Itajaí Mirim, então sempre foi vulnerável, né? Ou seja, a região, na realidade, é tudo um leito secundário que foi ocupado, então sempre teve de risco. E todas as medidas que a gente toma montante de Itajaí tendem a afetar Itajaí. Né? Por exemplo, se na década de 30 tinha uma proposta de fazer um túnel na Ponta Aguda e evitar aquela curva que o rio faz aqui, que estrangula o rio, e aumentar a vazão do rio. Todas as medidas de aumento de vazão tendem a transferir enchente de Blumenau para Itajaí. No caso de Mirim Doce, o que está acontecendo é fenômenos muito localizados, chuvas muito concentradas. E, como não existe um histórico de convívio com o problema dos desastres, também não tem esse aprendizado social, esse conhecimento para agir em momentos de desastres. Então, nós estamos aqui conversando com o professor Marco Antônio Matede sobre os riscos de desastre e daqui a pouco a gente vai entrar numa outra seara que trata de desastres não só aqui, né, em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil. A gente já volta.